Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula em vídeo, foi na verdade um vídeo que eu passei, né? Um curta-metragem que eu passei para que vocês assistissem e que vocês refletissem sobre o curta, né? O curta-metragem é o Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore, ou Fantásticos Livros Voadores do Senhor Maurice Lesmore. Os Fantásticos Livros Voadores dele, né? E, pessoal, e aí, o que é que vocês acharam desse curta? Esse curta-metragem, vocês gostaram? Vocês acharam interessante? Acharam chato? Como é que foi? Comenta aí nos comentários depois para eu saber como é que foi a receptividade de vocês. Pessoal, primeiramente, o que é que a gente tem que analisar vendo esse curta-metragem? Qual a temática do que ele fala? O que é que ele fala? Tá? Para isso a gente precisa o quê? Prestar atenção. Prestar atenção nele para poder saber isso. Logo no começo, o que é que acontece? Logo no começo a gente pode ver um homem em sua varanda que ele está fazendo o quê? Ele está escrevendo um livro. Ele escreve um livro e de repente, do nada surge um furacão que arrasta tudo em seu caminho. Pessoal, o curta-metragem ele tenta ser realista? Não, né? Ele não está tentando passar uma sensação de realidade palpável, até porque é uma animação, né? É mais uma história, tá querendo passar essa história. Então, todo mundo em volta dele perde tudo. Além dele, ele também perde tudo. E ele ainda, além de perder tudo físico, tudo material, ele também perde as palavras que tinham no livro dele. As palavras que ele estava escrevendo. Ele perde tudo. Literalmente, ele perde. Quando você perde até as palavras, é porque você não tem mais nada, né? Até as palavras que tinham escrito no livro, elas foram carregadas pelo vento. O vento as levou. E se a gente partir do ponto que nossa história, que as palavras guardam nossas histórias, tá? Por quê? Porque é através dela que a gente se comunica, é através das palavras que a gente se comunica. A gente pode fazer uma analogia de que o livro vazio é de que o Sr. Morris agora é um homem sem história. Ele não tem passado e talvez ele ficou cinza por isso, né? Ele é representado sem cores no curta-metragem. Uma maneira de ver interessante seria a visão da intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando você se utiliza de mais de um texto para construir outro texto. Ou até se utiliza de um texto para construir outro. Que se liguem, que tem uma relação. Por isso que é intertextualidade. É entre eles. Uma relação entre eles. Ó. E a gente pode ver a relação do que? Temos o furacão. O furacão do Mágico de Oz. O Mágico de Oz, tá? Que temos onde Dorothy, a protagonista, é levada para o mundo de Oz. E temos também referência na intertextualidade utilizando a Alice no País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas. Também temos referência a isso. E todos esses três personagens, tanto o Mr. Morris, quanto Dorothy, quanto Alice, eles são transportados para outro mundo. Para um mundo que eles acabam por descobrir várias coisas novas. E aprendendo com aquilo, né? Chegam lá
meio perdidos, sem saber o que é, e acabam lá tendo uma aventura, tendo uma história nova, né? Eles sempre estão aprendendo com isso no processo deles. Só que no caso de Dorothy, que vai para Oz e depois vai para outra cidade, acho que é a cidade das Esmeraldas, E Alice, que vai para o País das Maravilhas, o protagonista Mr. Morris dessa curta-metragem, ele aparece no local onde os livros eles têm vida. Esse é o mundo mágico que ele foi transportado. Os livros têm vida e são até capazes de quê? De alçar voo, de voar. Os livros voam, tá? E basicamente a história acompanha o quê? Acompanha as estranhas descobertas que Mr. Morris vai fazendo nesse novo local. Como ele tem a visão de uma moça sendo carregada pelos céus por vários livros, como se fossem balões, né? Como se fossem balões que ela estivesse segurando com a cordinha e carregando ela. Outros tem um que está grudado no braço dela e como se fossem umas asinhas, né? E ele é guiado por esse livro que estava no braço dela, que seria como se fosse uma asa, até um campo esverdeado, ensolarado e florido. E no meio dele ele consegue ver um edifício, né? Um grande edifício com os livros que estão entrando e saindo. Ele vê alguns livros entrando e saindo. Aqui a gente pode ver que se a gente pode representar o quê? Que os livros voando podem representar a liberdade, a capacidade de quê? De se expandir, de expandir a mente, o intelecto, tá? Até agora a gente pode obter esse ponto de vista, né, nos livros aqui, né? Então, ele entra no local, né? E lá ele se dá conta que é uma enorme biblioteca. E ele passa a morar lá dentro, a viver lá, que ela vira a nova casa dele. Ele começa a cuidar dos livros e também a ser cuidado por eles, né? Eles também começam a cuidar dele. Ele embarca realmente nas aventuras dentro dos livros. E a partir disso a gente pode fazer uma analogia com pessoas que realmente dedicam suas vidas ao estudo ou aos livros, como o quê? Como bibliotecário, como escritor, como restaurador, como professor, arquivistas. Tem inúmeras profissões que se dedicam completamente aos livros, tradutores e muitos outros, né? Esses daí que eu falei são só alguns. Então, a gente tem a parte que ele distribui os livros para pessoas. E as pessoas passam a ganhar cores a partir do momento que eles abrem e leem o conteúdo do livro. E talvez isso aqui simbolize o quê? Simbolize o quanto a literatura pode expandir a mente do leitor, né? Pode transformar aquela destruição que o furacão deixou em cor, né? A gente percebe isso. E se a gente for analisar por uma verdadeira maneira mais técnica, tá? A gente pode considerar o quê? Que tanto o livro que guia o protagonista no começo, quanto o curta em si, ele que fala tanto de cores, de sons, de imagens, os movimentos. O curta, por ser uma versão impressa ou
o curta, por ser por não ser uma versão impressa, ele acaba passando passando uma mensagem melhor. Esse curta aqui, ele é inspirado num livro. O próprio curta, ele é inspirado nesse livro, tá? Então a gente pode dizer o quê? Que o protagonista aqui, ele representa alguém que perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas ele ganhou tudo novamente por meio da leitura. Ou através de lendo, se informando, lendo as histórias, embarcando nessas histórias de verdade. Ele retomou isso. O mundo dele teve cores novamente. Os livros ali, eles eram o quê? Eles eram seus amigos, sua companhia. Eles davam histórias e ganhavam vida ao serem lidos. Se vocês perceberem, quando ele lia, os livros criavam vida. Era a partir daí que eles criavam vida. O Sr. Morris, ele experienciou diversas coisas e sentiu a verdadeira paixão pela literatura. Ele redescobriu, inclusive, o prazer de escrever, retomando o que foi dito anteriormente em uma determinada parte do curta-metragem, né? Ele volta a escrever e no final fica clara a ideia de que ele estava narrando a história da sua vida. Ele estava fazendo uma biografia, tá? Uma biografia. E no final do curta também, conhecido que ele escreve o The End, né? No final do livro dele. Ele já estava um pouco velho, né? Mas temos os livros ao redor dele, e de repente aparece ele mais jovem e ele começa a voar, que nem aquela moça, aquela menina no começo, né? Ele sai voando e a gente pode entender isso de que forma? Da forma de que mesmo morto, ele morreu, o voo ali significa que ele morreu, que ele seguiu para outra coisa, né? Ele morreu ali. E mesmo morto, ele se eternizou. De que forma? No livro. A história dele estava no livro. Então, um dos livros volta para a biblioteca voando e encontra todos os outros livros. E ali está ele também. Apesar dele ter saído da biblioteca e ter ido embora, ali também está ele. Por quê? Porque ele colocou a história dele ali dentro daquele livro, tá? Então ele se eternizou pelo infinito. Enquanto a raça humana permanecer aqui, enquanto tiver alguém que possa ler, ele continuará vivo. Ele continuará vivo. E a gente pode ver também no final, uma menina entra na biblioteca, toda preto e branco também, toda sem cores, cinza. E ele pousa no braço dela, o livro, né, que agora ele é um livro, pousa no braço dela e ela ganha o quê? Ela ganha cores. A gente vê novamente uma diferenciação entre as cores para mostrar o quê? Para mostrar que o livro traz essa esperança, essa nova esperança de o quê? De criar uma história, de criar ou de fazer parte dessa história. Então, a temática aqui do texto seria exatamente os livros, né? A experiência com os livros, tá? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui, mas eu quero que vocês façam um texto não precisa ser um texto longo, não. Façam um texto de 10 linhas aí, de pelo menos 10 linhas, sobre esse curta. O que é que eu quero que vocês se atenham enquanto vocês vão fazer? O que é que eu espero que tenha no texto de vocês? Eu
Eu espero que tenha a introdução, que é sobre o que ele fala, sobre o que o livro, o curta fala, qual a mensagem que vocês querem passar, que vocês acham que ele quis passar, que vocês receberam através dele. E, por fim, eu quero que vocês deem uma opinião pessoal de vocês. Então, divido em 3 parágrafos. Introdução, depois a mensagem qual é a mensagem que vocês acham que teriam, aí uma opinião de vocês também. E por último, é o que vocês acharam, dele, tá? Se vocês tiraram algo para vocês, se vocês acharam interessante. E se vocês recomendariam para alguém. O último parágrafo vocês se atenham a isso. É o menor parágrafo, vocês não precisam depositar tantas linhas aí, tanto tempo não, tá bem? Quem quiser passar 10 linhas, à vontade. Fique à vontade, tá bem? Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau.